Filhos, para alguns, é o maior sonho da vida. Para outros, um verdadeiro desafio. Essa é uma daquelas questões que mexem com qualquer casamento, né? Hoje a gente vai mergulhar nas reflexões do pastor Cláudio Duarte sobre esse assunto que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão fundamental. E para começar, o autor já joga a pergunta na mesa. Afinal, filhos são um problema, uma bênção ou uma solução? A resposta, como a gente vai ver, não é nada simples e muda completamente dependendo de quem está olhando da história de cada casal. Para a gente desvendar esse mistério, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender essas diferentes visões. Depois, a gente fala de 2 pilares, decisão e responsabilidade. Aí, vamos dar uma olhada nas armadilhas mais comuns, na missão de educar e, por fim, como é que a gente faz para que essa jornada seja, de fato, uma bênção. Então, o primeiro ponto é justamente esse: reconhecer que cada um sente de um jeito. Para alguns, ter filhos é a maior alegria do mundo. Para outros, pode ser uma baita frustração, ou até um sonho que parece impossível de alcançar. E tá tudo bem, todas essas experiências são reais e válidas. Agora, o que é que faz algo que deveria ser incrível virar uma coisa tão pesada? Segundo o autor, o que muda tudo são as nossas motivações e as circunstâncias da vida. É aí que a coisa pode complicar. Tá, mas como a gente navega nesse mar de sentimentos tão diferentes? O autor nos dá 2 conceitos que são como uma bússola, uma base para tudo: decisão e responsabilidade. Olha, esse diálogo aqui pode parecer meio duro, né? Mas ele serve para ilustrar um princípio que o autor considera inegociável, um verdadeiro choque de realidade. E a essência desse princípio está aqui. Ter filho é uma missão para a vida toda, e não dá para transferir para outra pessoa. A gente pode ter ajuda, claro, contar com a família, com amigos, mas no fim do dia, a responsabilidade é dos pais. Ponto. Não dá para terceirizar. E essa imagem da flecha é simplesmente perfeita. Ser responsável não significa ser dono. A missão é preparar a flecha, apontar a direção, mas ter a consciência de que uma hora ela vai voar sozinha, para o próprio alvo dela. É sobre guiar, não sobre controlar. Bom, junto com a responsabilidade vem o segundo pilar, a decisão. E aqui o autor traz um ponto bem direto. Planejada ou não, a gravidez é sempre o resultado de uma escolha, de uma atitude. É muito fácil a gente se apegar a desculpas, né? A lista é grande, mas o que o autor diz é que amadurecer não é fugir das consequências, mas sim encarar de frente e aprender a lidar com elas. Mas e quando esses conceitos de decisão e responsabilidade ficam meio tortos? Aí a gente cai em algumas armadilhas que, segundo o autor, são bem perigosas para o casamento. A primeira armadilha é essa obsessão com o como. O sonho de ser mãe, de ser pai, é lindo, mas quando a pessoa se fixa num único jeito disso acontecer, como a gravidez biológica, esse sonho pode virar uma fonte de muita dor e de muita briga. A mensagem aqui é muito poderosa. O que importa é o sonho de ter uma família, e não um método. A paternidade pode acontecer de várias formas. Pela adoção, por inseminação, o amor encontra caminhos, né? A segunda armadilha é ainda mais delicada. É quando se usa um filho para tentar salvar um navio que já está afundando, sabe? E aqui o autor é bem direto. Filho não é cola para consertar um casamento quebrado. Colocar esse peso gigantesco nas costas de uma criança é não só uma estratégia que não funciona, como também uma tremenda injustiça. Então, se ter filhos não é para resolver problemas, qual é o verdadeiro propósito? E isso leva a gente para o coração da coisa toda: a missão de educar. A ideia aqui é fundamental. A educação não acontece sozinha. Se os pais não assumem esse papel de formar os filhos, o mundo vai formar. E nem sempre as influências lá fora são as melhores, né? YouTubers, a galera da rua, a internet, a concorrência é grande. Essa metáfora da esponja é de uma precisão que chega a assustar. Crianças absorvem absolutamente tudo. O que elas veem, o que elas ouvem e principalmente o que elas sentem dentro de casa. Sendo assim, qual é a maior proteção que a gente pode dar a eles? É ajudar a criança a construir uma identidade forte. Saber quem ela é, de onde veio, no que acredita, isso funciona como uma armadura para enfrentar as batalhas do dia a dia. Só que essa missão de construir a identidade de alguém não pode virar uma guerra entre o casal. A maturidade no casamento, como diz a frase, é exatamente isso: conseguir discordar sobre como educar, mas sem brigar, sem destruir um ao outro, achando um caminho juntos. Depois de entender a responsabilidade, as armadilhas e a missão, a gente chega no ponto da virada. Como então a gente transforma o que pode ser um problemão numa bênção de verdade? E aqui o autor faz uma coisa bem interessante. Ele guarda a ideia de bênção para o final
E ele nos provoca com essa pergunta: por quê? Por que não começar falando da parte boa? A resposta está nesse caminho. A bênção não é o ponto de partida. Ela é o destino. Ela só é alcançada de verdade quando a gente primeiro aceita a responsabilidade e encara as demandas que vêm com ela. Sem essa base, a experiência pode virar um peso. A mensagem final, então, é um convite à coragem. Ser pai, ser mãe, é um desafio gigantesco, sim. Mas quando o casal abraça essa missão com responsabilidade, descobre que no meio de toda dificuldade está escondida a maior bênção de todas.